Boa tarde a todos. Hoje nós temos um painel que eu tenho a honra de apresentar, cujo nome é O Papel dos Precedentes. Meu nome é Willy Santilli, eu sou magistrado aqui do Tribunal da Segunda Região e vice-diretor da Escola Judicial deste regional. Hoje nós temos dois palestrantes, vai falar, em primeiro lugar, previsto duração aproximadamente de 1 hora, o professor Rodolfo de Camargo Mancuso, e após a palestra dele, virá a palestra da doutora Fernanda Antunes Marques Junqueira, que eu vou fazer a apresentação oportunamente. Então, primeiro a apresentação do doutor Rodolfo, o qual é professor aposentado, professor associado aposentado da Universidade de São Paulo, foi procurador do município de São Paulo, é mestre, doutor e livre-docente pela USP e, bem a propósito, publicou um livro a respeito do tema de hoje, que é o nome do livro aqui, da RT, eu tenho anotado, Sistema Brasileiro de Precedentes. Então, desde logo, vou passar a palavra ao professor Rodolfo para que inicie a sua fala. Do professor Rodolfo. Pois não. Agradeço, desembargador Willy, a apresentação, e, em nome do desembargador Willy, eu cumprimento os demais integrantes aqui, deste momento aqui, muito importante, da Escola Superior, e dizer que, então, o tema que nos foi solicitado trata dos precedentes. A matéria dos precedentes, ela ganhou um vulto de tempos para cá, e é preciso entender bem por que isso aconteceu. É que o direito brasileiro, como todo mundo sabe, em princípio filiado, né, à família dos direitos, né, a família romano-germânica, na terminologia que ficou consagrada por René Davy, no seu livro Os Grandes Sistemas de Direito Contemporâneo, que ele enxergou, ele visualizou 3 famílias, né? A família romano-germânica, que tem a norma legal como fonte básica de expressão e de origem dos direitos e obrigações, né? E depois o common law, a família common law, né? Basicamente ligada ao precedente, né? Um princípio ali estabelecido, que é o stare decisis, et non quieta movere, ou seja, está decidido e tudo mais que se enquadrar nessa decisão deve ser decidido da mesma maneira, né? Então, foi dada prevalência ali ao produto judiciário assentado. E ele visualizou também uma terceira família, que ele chamou direitos socialistas. É claro que, quando ele escreveu, estava no tempo ainda da União Soviética, né? Agora, essa divisão, essa tripartição, enfim, essa divisão entre famílias é uma tentativa de explicação, mas ela não resiste assim, não é muito satisfatória, porque, por exemplo, nós que somos basicamente ligados à família common law, né, dos direitos codicísticos, vamos chamar assim, na verdade, há muito tempo já fazemos menção ao produto final do judiciário, ou seja, a jurisprudência, desde a Constituição Imperial. Já tinha um artigo ali que mandava consultar a jurisprudência dos tribunais. E há outras manifestações no ordenamento positivo brasileiro acerca da jurisprudência. Posso lembrar a própria CLT, né, que faz menção à jurisprudência, né? E todos sabem da importância que tem, né, as orientações jurisprudenciais, as súmulas, não é? Até porque é uma justiça
categorizada, né? Então, faz sentido essa preocupação com o tratamento isonômico, né? E assim por diante. No próprio Código de Processo Civil de 1973, tinha lá o incidente de uniformização de jurisprudência, né? E conforme a votação que tivesse, aquilo permitiria a emissão de súmula, e assim por diante, né? Claro que quando veio a reforma judiciária com a súmula vinculante do Supremo, isso ganhou, de fato, uma dimensão, eu diria assim, quase que definitiva, eu diria assim, já sem possibilidade de retorno, né? Essa tendência, na verdade, já foi detectada em outros sistemas, né? É um reconhecimento praticamente mundial. Aqui, Michele Tarufo, na Itália, ele chamou de rota de aproximação. Não é rota de colisão entre, muito pelo contrário, uma rota de aproximação de integração e complementaridade entre as famílias do civil law e do common law. Pode-se dizer que no sistema do common law, né, nos Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo, né, então se registrou de décadas para cá um gradual crescimento do direito escrito, né, o statute, né, ao passo que nas famílias da família romano-germânica, né, do civil law, foi se registrando uma gradual importância do produto final do Poder Judiciário, ou seja, não dos acordos isolados, mas dos acordos consonantes, né? Das linhas jurisprudenciais que vão sendo assentadas, né? Há uma explicação para isso, porque a própria Constituição Federal, nossa, vigente, ela fala que todos são iguais perante a lei. Mas o fato é que não chega a ser uma verdadeira isonomia se essa igualdade ela se realizasse enquanto a norma está abstratamente posta no ordenamento, mas perdesse essa condição isonômica quando fosse aplicada nos casos concretos, porque aí ninguém ficaria seguro do seu direito, dando margem, inclusive, às aventuras judiciais, quer dizer, como teria assim 50% de chance de uma pretensão ser acolhida, então isso estimularia, né? Seria um fator de estímulo para o ajuizamento, né? Numa sorte, levando a perigosíssima loteria judiciária, né? De maneira que, para que a norma legal seja efetivamente isonômica, igualitária, é preciso que haja uma aproximação e uma complementaridade entre o que eu tenho chamado a norma legislada, que é o produto final do parlamento, e a norma judicada, que é o produto final do Poder Judiciário, estratificada, por exemplo, numa decisão quadro do STJ, tomada no ritmo dos recursos repetitivos, ou pelo direito sumular, né? E decisões quadro do pleno dos tribunais, e assim por diante, né? É uma forma não só de imprimir tratamento isonômico aos casos iguais, né? Mas também de levar a segurança jurídica para a sociedade e, ao mesmo tempo, aliviar a sobrecarga do Poder Judiciário, agilizando os ritos, né? De maneira que é preciso esse repensar, é preciso revisitar essa divisão entre essas famílias jurídicas, porque, na verdade, o que está havendo é um reconhecimento de virtudes na norma legal por parte dos países do common law e o enxergar de virtudes na jurisprudência assentada por parte dos países do civil law. É esse que é o movimento, né? Então, há muitos exemplos disso, né? Eu poderia citar, por exemplo, na Inglaterra, em 1999, o aparecimento das Rules of Civil Procedure, ou seja, o Código de Processo Civil inglês, na Inglaterra, né? E nos Estados Unidos,
leis de grande importância, né, como o Clean Air Act, né, que é a lei ambiental, o Código Comercial, né? E aqui, dentre nós, aqui no Brasil, os exemplos se destacaram, digamos assim, nas últimas 4 décadas para cá, né? Então, poderia citar, dentre muitos outros exemplos, claro, a súmula vinculante do Supremo, né? Poderia citar as decisões de mérito nas ações coletivas por interesses individuais homogêneos, né? Que Cândido Dinamarca chega a chamar até de uma fonte do direito, né? Já que, na verdade, vai ter uma aplicação em modo expandido, né? Para abranger todos os que se encontram dentro daquele segmento, né? E essa ação coletiva por interesses individuais homogêneos foi inspirada nas Class Actions for Damages, da experiência norte-americana, né? Mais uma indicação da aproximação entre essas famílias jurídicas, né? Então, essa primeira abordagem é importante para tirar aquela primeira impressão, ou uma impressão artificial, de que se trata de alguma coisa nova, essa preocupação com o precedente, não é? Houve até aqui e ali na doutrina alguma resistência, não é? Com relação, por exemplo, ao artigo 927 do Código de Processo Civil, onde ele diz assim: juízes e tribunais observarão, não fala que poderão observar, né? Uso do imperativo, observarão. E aí vem a lista dos padrões decisórios. Ora, se são padrões decisórios, é claro que eles não se oferecem como meras sugestões. É claro que eles não estão ali para trabalhar no plano da mera influência, né? Eles estão para que eles operem com eficiência, é preciso que eles sejam aplicados efetivamente nos casos que se enquadram no desenho desses padrões decisórios, né? E esse é o ambiente que agora se apresenta. Eu escrevi a respeito, não vi inconstitucionalidade nenhuma, né? Porque, primeiro, que a própria Constituição Federal delega para o legislador ordinário federal a tarefa de legislar em matéria processual. Está lá no artigo 22, inciso 1. Né? E, na verdade, o que fez o legislador ordinário federal, na verdade, foi cumprir o princípio da igualdade, que está estabelecido na Constituição, só que o princípio da igualdade tomado no seu sentido mais profícuo, no seu sentido que empresta mais eficiência ao assunto. Porque, como eu disse, não adianta ter uma lei que se apresenta igualitária enquanto está abstratamente posta no ordenamento e que perde essa condição isonômica quando vem aplicada nos casos concretos do Poder Judiciário. Porque, nessa segunda hipótese, ninguém mais está seguro dos seus direitos e nem ciente das suas obrigações, né? Então, é preciso entender isso, né? Essa aproximação entre a norma legislada e a norma judicada, nesse sentido de integração e complementaridade. Tudo em nome da igualdade no seu sentido efetivamente substancial, né? De maneira que é preciso superar, então, essa resistência que no começo se registrou, né? E de que poderia haver aí um ranço de inconstitucionalidade, né? Porque isso aí, na verdade, não se confirma, a meu ver, né? O próprio ordenamento positivo, né? Se encarrega de dizer que a lei não é a única forma de expressão do direito, né? Pode ser a forma principal de expressão do direito, mas não a única, né? Existem os chamados meios de integração. A palavra já está dizendo, meios de integração.
né, para colmatar os vazios das situações ditas situações de norma necessitada, né? Está lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? Está também no Código Tributário Nacional, né? E no vigente CPC, no parágrafo único do artigo 140, e também no artigo 375, né? Então, eu preciso entender isso aí. O ordenamento positivo não é formado só pela norma legal, é formada também pelos meios de integração, equidade, analogia, princípios gerais, né? E, em certo sentido, a doutrina, e por que não a jurisprudência, né? Se ela resulta do produto final do poder judiciário, né? Em segundo lugar, combatendo essa crítica de que poderia ter havido um excesso do legislador ordinário federal ao estabelecer a eficácia vinculativa do precedente na nossa experiência jurídica, vale reconhecer que nós estamos num ambiente, na verdade, que a gente pode chamar de nomogênese difusa, porque não é só o parlamento que normatiza, né? Mas muitos órgãos, agentes públicos, agências reguladoras e outras instâncias estão autorizados a normatizar, né? Pode-se falar até em formas secundárias ou derivadas do direito. Podemos citar aí decretos do Executivo, medidas provisórias, né? Resoluções do CNJ, regimentos de tribunais, né? E normas das agências reguladoras, e tudo isso, né? Então, é um ambiente de nomogênese difusa, né? E, em paralelo à nomogênese difusa, pode-se reconhecer também um ambiente de jurisdição compartilhada. Por quê? Porque o judiciário decide, sim, com definitividade e aptidão para a oportuna agregação da coisa julgada material, mas muitos outros órgãos, né, muitos outros órgãos, agências e tal, também julgam, também decidem. E muitos deles, a lei reguladora imprime força executiva às suas decisões, como se passa, por exemplo, com as decisões do Tribunal de Contas de cunho pecuniário, né? Ou com as decisões dos tribunais arbitrais, né? Reconhecidas como título executivo judicial, até, pelo Código de Processo Civil, né? Assim, as decisões normativas da Justiça do Trabalho, né? Que é o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, esse é um segundo argumento contra essa possível resistência, assim, a essa tendência, né, a essa vocação, digamos, precedentalista do processo civil brasileiro, né? Então, de maneira que, se é verdade que o parlamento faz assim escolhas primárias e opções políticas, né, dentro do ambiente dialético majoritário, né, e justamente por conta de se tratar de escolhas primárias e de opções políticas tiradas no ambiente dialético majoritário, é que o produto final do parlamento, a lei, é justamente por isso que reclama a interpretação, porque nós não estamos lidando com ciência exata, né? E quem é que vai fazer a interpretação assim final, né? A interpretação final, definitiva, vai caber aos órgãos do Poder Judiciário, né? Inclusive, no caso, por exemplo, do Supremo, o controle da constitucionalidade das leis, tanto no plano difuso incidental como no plano concentrado ou abstrato, né? Lembraria, nesse sentido, as disposições que estão no parágrafo 5º do artigo 535 e parágrafo 12º do artigo 525 do Código de Processo Civil, né? De maneira que eu enxergo dessa maneira, não vejo nenhum excesso praticado pelo legislador ordinário quando imprimiu ao Código de Processo Civil esse ambiente claramente precedentalista, inclusive
na leitura da exposição de motivos, ficou claro ali pela comissão que se impõe, é urgente, né, superar o ambiente de dispersão jurisprudencial excessiva. No meu livro do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, eu coloquei um subtítulo, assim, a luta contra a dispersão jurisprudencial excessiva, porque isso é um mal terrível. É um mal para o jurisdicionado, que fica injustiçado, né? É um mal para a sociedade, porque leva à insegurança jurídica, e é um mal para o Poder Judiciário, que fica sobrecarregado com ações, com demandas seriais e repetitivas, né? Tendo que se debruçar de cada vez em cima de casos, né? Quando, na verdade, se trata de assunto assentado, e bastaria, portanto, imprimir a decisão quadro alcançada aos casos que ali se enquadram, né? Não vejo nada de estranho, de excessivo, né? Vejo, sim, uma tentativa muito importante, muito válida, de imprimir maior eficiência ao sistema como um todo, né? De maneira que são muitas as expressões, os exemplos dessa tendencial aproximação entre as eficácias da norma legal e de certos produtos judiciários otimizados, né? Notando-se nos dois casos a presença das notas comuns de abstração, generalidade, impessoalidade e impositividade. Ficam nos dois casos, na eficácia da norma legal e na eficácia dos produtos judiciários otimizados, é fácil perceber a presença das notas comuns de abstração, generalidade, impessoalidade e impositividade. Eu lembraria, dentre tantos exemplos, a eficácia extraprocessual da tese alcançada ao final do incidente de resolução de demandas repetitivas, inclusive em face da administração pública, né? Então, a depender do assunto, aquilo que foi assentado ao final desse incidente, a depender do tema, né? Se é um tema objeto da competência de um determinado órgão administrativo, de alguma agência reguladora, isso deve ser comunicado a esse órgão, a essa instância, a essa agência, para aplicação do que foi assentado como tese, para que haja uma uniformização também até extraprocessual. Lembraria também, dentre outros exemplos, a eficácia vinculativa, assim vertical como horizontal, do acórdão alcançado no incidente de assunção de competência, conforme o parágrafo 3º do 947 do Código de Processo Civil. Lembraria a eficácia panprocessual do acórdão do Tribunal Superior em processo afetado como representativo da controvérsia, né? Isso é fácil perceber, está muito claro no artigo 927, inciso 3 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 1040, inciso 3, né? A eficácia panprocessual do acórdão firmado no rito dos recursos repetitivos pelo Tribunal Superior, né? Lembraria ainda a eficácia erga omnes da coisa julgada, formada na ação coletiva em nome de interesses individuais homogêneos, eficácia erga omnes, essa em modo semelhante ao que se passa com a coisa julgada nas ações populares, com a coisa julgada na ação civil pública, né? Com a coisa julgada no acordo, no controle concentrado de constitucionalidade, né? E ainda a eficácia ultra partes da coisa julgada no mandado de segurança coletivo. Então, não há dúvida que o ordenamento positivo brasileiro ele vai dando cada vez mais demonstrações evidentes dessa nossa adesão a um regime, a um sistema precedentalista. Isso em nada enfraquece de maneira alguma a eficácia e o prestígio da norma legal. Apenas a norma legal, como produto final do parlamento,
né? É uma norma que significa uma opção primária, opções políticas, né? Tomada no ambiente dialético majoritário. É claro que essa proposição, assim assentada, ela precisa ser interpretada, né? E o intérprete máximo dessa interpretação é o Poder Judiciário, de maneira que não há nenhuma incongruência, muito pelo contrário, né? Essa aproximação, ela só converge para emprestar coesão interna ao próprio sistema e maior segurança jurídica, tanto para os órgãos julgadores como para os jurisdicionados, né? É a minha visão, né? Eu tenho desse novo ambiente, né? Que nós estamos vivendo, né? Então, como fiz referência, né? O direito brasileiro, embora historicamente, tradicionalmente reportado à família civil law, nesse sentido da supremacia da lei, ele sempre foi receptivo ao dado jurisprudencial, né? Fiz menção à Constituição de 1991, né? A Constituição republicana, primeira, né? Parágrafo 2º do artigo 59, a CLT, que é 1943, no artigo 8º, né? O CPC de 73, o incidente de uniformização de jurisprudência, que podia dar aso à emissão de súmula, né? Constituindo, como constava no Código 73, precedente na uniformização de jurisprudência. Essa é a frase que constava do artigo 479 caput, do Código passado, né? Precedente na uniformização da jurisprudência, né? Podia citar também, no Código de Processo Civil vigente agora, a reclamação em face de decisão judicial tomada em desconformidade com certos padrões judiciários impositivos. Maiormente os acordos tirados em incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. É o que se colhe do artigo 988, inciso 3º, na redação da Lei 13.256 de 2016. Né? A eficácia panprocessual do acordo do Supremo em recurso extraordinário que foi afetado, reconhecido com repercussão geral, isso está claro no parágrafo 8º do artigo 1035 do Código de Processo Civil, né? Mencionaria mais uma vez a força normativa das decisões dos dissídios coletivos trabalhistas, né? E ainda citaria a inadmissão do recurso de revista quando a alegada divergência jurisprudencial se considerar, aspas, ultrapassada por súmula do TST ou do Supremo, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, né? Parágrafo 7º do artigo 896, parágrafo inserido pela Lei 13.015 de 2014, né? Nesses exemplos dessa vocação, dessa tendência precedentalista, eu lembraria também a emissão pelo Advogado-Geral da União de enunciados de súmula administrativa, resultantes de jurisprudência iterativa dos tribunais. Então, a frase assim diz assim: o Advogado-Geral da União está autorizado a emitir súmula administrativa resultante da jurisprudência iterativa dos tribunais, enunciados esses revestidos de obrigatoriedade. Na Lei Complementar 73 de 93, artigo 4º, inciso 12º, e parágrafo 1º do artigo 43. De maneira que os exemplos são muitos e não há como negar, né? Essa vocação, essa tendência precedentalista do processo brasileiro, vamos chamar assim, né? De maneira que, se a ideia é evitar a dispersão excessiva da jurisprudência, e se a ideia é imprimir tratamento efetivamente isonômico aos jurisdicionados, não há como dispensar a contribuição que o entendimento assentado nos tribunais pode dar,
né? Não teria lógica que todo um rito fosse percorrido nos tribunais, né? Chegando, por exemplo, ao pleno, né? Ou então um acórdão firmado no rito dos recursos repetitivos todas essas circunstâncias, para, no fim, aquilo que se decidiu ficasse restrito a um único processo, de maneira que a discussão se reabrisse completamente nos outros processos que tratassem de matéria idêntica. Não teria nenhuma racionalidade uma proposição como essa, né? De maneira que acho que é preciso ver assim as coisas sob esse ponto de vista, né? Eu até lembro uma frase que consta na exposição de motivos do vigente Código de Processo Civil, e que diz o seguinte, entre aspas, a dispersão excessiva da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito do poder judiciário, né? A dispersão excessiva da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito do poder judiciário. Então, é para poder evitar essa situação, prevenir essa situação, que o legislador realmente abriu um espaço muito significativo, muito expressivo para os padrões decisórios, né? São muitas as pressões, são muitas as evidências desse caráter eminentemente precedentalista do atual processo brasileiro, né? Sempre lembrando que, além de tudo, o CPC é de aplicação supletiva e complementar ao processo do trabalho, né? CLT, artigo 769, combinado com o parágrafo 2º do artigo 1046 do CPC. Eu vou fazer menção a algumas evidências desse perfil eminentemente precedentalista do nosso sistema processual, né? É um rol aqui, assim, objetivo, né? Sem que eu possa me alongar em cada um desses itens, né? Porque temos uma limitação de horário, mas a mim parece que esse rol é importante para evidenciar esse caráter precedentalista, né? E dar apoio, dar sustentação a essa ideia de que esses padrões decisórios eles não se vocacionam a trabalhar no mero plano da influência, assim, de uma simples sugestão, né? Mas, na verdade, eles estão ali para ter uma aplicação vinculativa, porque senão não faria sentido ter um padrão que não serve para operar como parâmetro decisório, né? Seria até uma incoerência, né? Bom, então, começo por lembrar a previsão legal do rol dos produtos judiciários otimizados e impositivos a juízes e tribunais. É o que está no artigo 927 e incisos, né? Lembrando que o artigo anterior, 926, ele traz, num dos parágrafos, né, o dever de simular, o dever dos tribunais emitirem súmulas, né? Então, não é só o dever de aplicação dos padrões decisórios, mas também o dever de emitir súmulas à medida que a jurisprudência vai sendo assentada. Então, esses dois artigos trabalham em conjunto, né? Isso tudo para imprimir coerência e coesão interna ao sistema como um todo. Bom, lembraria também a previsão de improcedência liminar do pedido inicial, da pretensão inicial das ações, quando se apresente contrária aos padrões decisórios listados nos incisos do artigo 332 do Código de Processo Civil, né? Então, esse artigo 332 traz nos incisos certos padrões decisórios que, acaso se mostrarem contrários à pretensão formulada na petição inicial, o juiz está autorizado
a decretar a improcedência liminar da ação. Não é indeferimento liminar da petição inicial, mas é improcedência liminar do pedido inicial. Até porque não faria sentido dar andamento a uma ação como essa que, no final, mais para frente, estaria fadada à rejeição, né? Então, essa é a segunda evidência. Uma terceira evidência é que a decisão judicial, que, por acaso, deixar de aplicar precedente obrigatório, ela se considera não fundamentada, de acordo com o parágrafo 4º, inciso 6º, do artigo 489 do Código de Processo Civil. Ora, dizendo esse parágrafo e esse inciso que se considera uma tal decisão não fundamentada, é o mesmo que dizer que essa decisão é nula, na leitura conjunta do que está no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, né? Que decisões judiciais imotivadas são nulas, de acordo com esse dispositivo da Constituição Federal, né? Inclusive, e esse aqui é um gravame importante, inclusive, ficando, em caso de comprovada não observância da devida distinção, né, entre o caso concreto e o padrão decisório, esse caso fica passível de ação rescisória. É muito interessante considerar isso, porque foram 2 parágrafos, o 5º e o 6º, que foram agregados ao artigo 966 do Código de Processo Civil pela Lei 13.256 de 2016. E ali remete a um inciso do artigo 966, né, que fala justamente da ofensa à norma de que se trata, né? Quando infringe frontalmente uma norma, né? De maneira que, no caso de não ter sido observada a devida distinção, né? Tem uma expressão em inglês, distinguish, né? Então, essa decisão fica, inclusive, sujeita à própria ação rescisória. Portanto, se considera, nesse sentido, que ela foi uma decisão nula, né? Quando não foi feito o devido encaixe correto, né, entre o caso concreto e a situação descrita no padrão decisório que regia a espécie. Um outro exemplo é que o acórdão firmado em incidente de assunção de competência é de observância obrigatória, tanto no sentido vertical como horizontal, ao interno dos tribunais. É o parágrafo 3º do artigo 947. Né? Um outro exemplo é que a remessa necessária da sentença, que geralmente acontece quando a decisão causa prejuízo à fazenda pública, né? A remessa necessária, né? Que antigamente se falava, né, de ofício, né? A remessa necessária da sentença, ela fica dispensada quando a sentença se mostra em conformidade com certos padrões decisórios impositivos, ou ainda quando se afina com orientação vinculante ao interno da própria administração pública concernente. Vejam que evidência importante da adesão do direito processual brasileiro ao precedentalismo, né? Chega a um ponto desse, de dispensa da remessa necessária da sentença proferida em detrimento da fazenda pública, quando essa sentença esteja em conformidade, esteja confortada por padrão decisório impositivo, né? Ou ainda quando essa sentença se afina com orientação que seja vinculante ao interno da própria administração pública concernente, né? Então, se a decisão, nessa última hipótese, está de acordo com o que a própria administração acha ao interno, não tem sentido submeter essa decisão ao regime de reexame necessário, né? Mais uma evidência aqui
dessa vocação, dessa tendência precedentalista, né? Queria lembrar também a tese jurídica firmada ao final do incidente de resolução de demandas repetitivas, né, é de aplicação obrigatória aos processos presentes e futuros, que sejam pertinentes ao tema, e mesmo em face dos juizados especiais. Interessante. Processos presentes e futuros pertinentes ao tema, e mesmo em face dos juizados especiais. Além disso, essa tese deve ser comunicada à instância administrativa ou agência reguladora concernente ao tema para fiscalização da sua escorreita aplicação. É o que se colhe do artigo 985, incisos e parágrafos do vigente CPC, né? Algo semelhante se passa no previsto para o acordo paradigma do Supremo ou do STJ, né, no regime dos recursos repetitivos, como se colhe do inciso 4º do artigo 1040 do Código de Processo Civil, né? Outra evidência interessante, importante, é que o recurso extraordinário, porventura tirado do acordo que resolveu o incidente de resolução de demandas repetitivas, fica, desde logo, presumido com repercussão geral. Para se ver a importância que esse padrão judiciário, né, a tese jurídica firmada ao final do incidente de resolução de demandas repetitivas, a importância que o sistema dá para esse padrão, né, a ponto de que, se por acaso sobrevier recurso extraordinário, ele já fica presumido como repercussão geral. É o que se colhe do parágrafo 1º do artigo 987 do Código de Processo Civil. Vamos a mais uma evidência. Na arguição incidental de inconstitucionalidade, portanto, no controle difuso, né, a exigência de reserva de plenário, que advém do artigo 97 da Constituição Federal, essa exigência fica dispensada quando o pleno ou o órgão especial do tribunal concernente já se tenha pronunciado sobre o tema, ou quando já o tenha feito o pleno do Supremo. Ou seja, fica dispensada, né, a chamada reserva de plenário, quando já haja pronunciamento do pleno do Supremo a respeito, né, ou quando a matéria já tenha passado pelo pleno ou pelo órgão especial do tribunal, né? É o que está no parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil. Mais uma evidência. O conflito de competência pode ser decidido de plano pelo relator quando a sua decisão se fundar em certos padrões decisórios impositivos, né, citados nos incisos do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil, né? Mais uma evidência, portanto. É como se fosse assim, que fica, então, presumido, né? Presumido o acerto da decisão, já que ela está confortada por padrão decisório impositivo, né? Outra evidência reside nisso, que a repercussão geral da questão constitucional, né, para fim de admissibilidade do recurso extraordinário no Supremo, essa repercussão geral ela fica presumida quando o acórdão recorrido tenha contrariado súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. É interessante. Fica presumida a repercussão geral da questão constitucional quando o acórdão recorrido, o acórdão impugnado, se mostre distante, se mostre em atrito com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, né? É o parágrafo 3º do artigo 1035 do Processo Civil. Mais uma evidência. As decisões quadro emitidas pelo Supremo ou pelo STJ no recurso extraordinário ou no recurso especial que foram afetados como representativos da controvérsia parametrizam o deslinde dos demais recursos afins que estão sobrestados nos tribunais de origem.
Então, decisões quadro do Supremo do STJ em recurso ordinário ou recurso especial, que foi afetado como representativo da controvérsia, são de aplicação vinculativa para o deslinde dos demais recursos afins, que estejam sobrestados nos tribunais de origem. É o que se colhe do artigo 1040, incisos 1, 2 e 3, combinados com o artigo 927, inciso 3, do vigente Código de Processo Civil. Mais uma evidência importante aqui desse perfil precedentalista. Mais uma dessas evidências. Descabe agravo de despacho denegatório de segmento de recurso extraordinário ou especial no Tribunal de Origem, quando a decisão atacada esteja fundada na aplicação de entendimento firmado no regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. É o que está no artigo 1042 do Código de Processo Civil, né? Negando agravo do despacho denegatório de segmento de recurso ordinário especial, quando a decisão atacada esteja fundada na aplicação de entendimento firmado no regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Porque se ela tem essa fundamentação, se ela tem esse amparo, se ela está confortada por esses padrões, né, então descabe o agravo do despacho denegatório, que é um modo também de agilizar o rito, né? Lembraria ainda que a caução que é exigida do credor nas execuções provisórias, nos casos que estão indicados no inciso 4º do artigo 520 do CPC, essa caução fica dispensada quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula ou jurisprudência do Supremo ou do STJ, ou ainda esteja em conformidade com o acordo proferido no julgamento de casos repetitivos. É o que está no inciso 4º do artigo 521 do Código de Processo Civil, né? Lembraria ainda, nesse rol expressivo por si mesmo, né, que a tutela da evidência ela pode ser concedida, inclusive início litis, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Tá? Então, a tutela da evidência, né, ela pode ser concedida, inclusive liminarmente, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. É o parágrafo único, inciso 3º do artigo 311 do Código de Processo Civil. Com certeza, existem mais algumas manifestações, né, desse caráter, evidentemente, precedentalista, né, do direito processual brasileiro contemporâneo, né? Mas eu acho que esse rol é suficiente para evidenciar esse perfil. Claro que é preciso que haja também, de parte do aplicador do direito, essa consciência da importância da pesquisa da jurisprudência, a ver se existe tese jurídica firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas, para ver se existe acordo firmado em incidente de assunção de competência, para ver se já existe tema firmado no Supremo em recurso extraordinário sob o rito dos recursos repetitivos, e assim por diante. É preciso que, inclusive nas faculdades de direito, seja enfatizado isso. Não é só o exame da lei, né, da expressão final do parlamento, mas também para serem divulgados os métodos de investigação e de pesquisa quanto à possível existência de padrão decisório vinculativo, até para evitar o trâmite desnecessário e inútil do processo, porque para que não se descubra muito tempo depois que aquele caso já era enquadrado num padrão decisório que permitiria, então, a solução do processo num tempo muito menor, né? De maneira que
assim, indo para as considerações finais acerca do sistema de precedentes que está instalado no direito brasileiro, né? Eu fiz aqui uma consideração que eu gostaria, se vou ler, né? E diz o seguinte: ao nosso ver, não se perscruta eiva de inconstitucionalidade no estabelecimento do atual sistema brasileiro de precedentes, seja porque a obediência à norma legal pressupõe sua interpretação, assim superado o brocardo in claris cessat interpretatio, ficando a exegese final e definitiva atribuída ao judiciário, mormente aos tribunais superiores, seja porque a jurisprudência assentada autoriza, por simples racionalidade, que sejam extraídos os correspondentes enunciados, com eficácia pan-processual e até extraprocessual. Seja, enfim, porque a norma legislada, enquanto produto final do parlamento, e a norma judicada, firmada ao ensejo da atividade judicante, acabam confluindo e interagindo, fechando um círculo de integração e complementaridade na formação do ambiente monogenético, né? Na formação do ambiente nomogenético, o que se mostra necessário à segurança jurídica, à prevenção e pacificação dos conflitos, ao tratamento isonômico dos jurisdicionados e à preservação do prestígio do judiciário perante a sociedade. Como eu vejo, então, né, eu meditei, refleti sobre o tema, achei que seria importante dedicar alguma produção a respeito disso, né? Daí me veio o estímulo para a minha obra do Sistema Brasileiro de Precedentes, né? E queria indicar também, a respeito do tema, né, de maneira mais larga, a obra coletiva chamada Direito Jurisprudencial, coordenada pela professora Tereza Arruda Alvim, né? O livro chamado Repercussão Geral, de Bruno Dantas, né, da Revista dos Tribunais, o livro Súmula Vinculante e Uniformização de Jurisprudência, de Márcia Regina Lusa Cadori, que é da Atlas, né? O livro de Luiz Guilherme Marinoni, o STJ enquanto Corte de Precedentes, na Revista dos Tribunais, e o livro desse mesmo autor, Precedentes Obrigatórios, né? E também da Revista dos Tribunais, Constituições Rosa, Revista dos Tribunais, né? Ainda José Marcelo Menezes Vigliar, Uniformização de Jurisprudência, Segurança Jurídica e Dever de Uniformizar, que é da editora Atlas, né? De Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas, do controle à interpretação da jurisprudência ao precedente, da Thomson Reuters Revista dos Tribunais, e de Patrícia Perrone Campos Melo, o livro Precedentes, Desenvolvimento Judicial do Direito no Constitucionalismo Contemporâneo, o livro de Mônica Cifuentes, Súmula Vinculante, um estudo sobre o poder normativo dos tribunais, Saraiva, o livro de Lênio Streck, Súmulas no Direito Brasileiro, Eficácia, Poder e Função, que é Porto Alegre, Livraria do Advogado, né? Mostrando, assim, como a doutrina brasileira teve a sua atenção voltada para o tema, né? E agora, a palavra, vamos dizer assim, a eficiência do sistema, que foi colocado pelo legislador ordinário federal, né? No atual sistema processual brasileiro, esse sistema precisa ser implementado na prática. É preciso que esses padrões judiciários vinculativos sejam efetivamente prestigiados e aplicados aos casos concretos, né?
De maneira, desembargador Willy, dentro do tempo que me foi destinado, eram as considerações que eu gostaria de fazer. Se houver alguma questão aí, quiser me passar, se eu puder responder. Muito obrigado pela atenção com que me acompanharam. Sou eu quem deve agradecer a excelente palestra que o senhor nos proporcionou, com muitos ensinamentos e questões de interesse. Na verdade, eu não sei, não me passaram nenhuma questão específica. Eu tenho apenas uma que eu próprio, estudando essa matéria, eu vejo uma dificuldade que não está na ordem propriamente formal, de legislação ou de contrariedade à Constituição propriamente, mas numa questão cultural, quer dizer, me parece que os tribunais, quanto mais acima eles estão, mais dispersivos eles são e mais dados a decisões individuais, monocráticas, quer dizer, o Supremo tem mais decisões monocráticas que coletivas. E tem várias situações que nós sabemos em que se decide contra a decisão da maioria. A maioria decide de uma maneira, no dia seguinte o sujeito julga de outra. Quer dizer, e além disso, outro óbvio que eu vejo é o valor da fundamentação. Quer dizer, os juízes dos tribunais, mais do que os da primeira instância, não dão muito valor à fundamentação, eles dão valor ao fim da decisão, ali, ao decisum, ao dispositivo. E para aplicar uma doutrina de precedente, nós precisamos valorizar muito a fundamentação, quer dizer, nós temos que compreender a fundamentação como alguma coisa importantíssima, porque só isso permite que se faça o distinguishing e só isso permite que haja uma orientação real para as pessoas na decisão. Agora, evidentemente, eu concordo com tudo que o senhor disse. A única coisa que eu vejo como um óbice assim, que não está, vamos dizer, no consciente, está atrás do consciente, é esse. Eu não sei o que o senhor acha dessa consideração, mas Eu a respeito, não faz muito tempo houve um trabalho de pesquisa ao interno do STJ que sim, acabou evidenciando uma resistência dos juízes no trato com os precedentes. Aí esse é um problema cultural, assim, nesse sentido da cultura existente dentro de uma instituição do Estado, como é o judiciário, que isso daí não tem legislador que possa resolver, né? Digamos, é como se fosse uma vontade, né? Uma tendência a fazer essa pesquisa da jurisprudência assentada, né? Desses padrões decisórios, né? E dentro dessa vontade, seria preciso também, absolutamente indispensável, como Vossa Excelência colocou, que os tribunais superiores, que são cortes de precedentes, que eles tomassem esse cuidado, não é? Assim, a partir do momento que foi fixada uma orientação, né, a coletividade ali do tribunal firmou que era orientação, o próprio tribunal tem que ser o maior interessado em prestigiar essa interpretação que foi alcançada, né? Notei agora nos pronunciamentos do atual presidente do Supremo, o ministro Fux, né, dizendo que é preciso, assim, prestigiar, priorizar o aspecto do coletivo dentro do Supremo, o pleno do Supremo, né? Assim, afastando, assim, tirando, assim, essa predominância que as decisões singulares monocráticas acabaram tomando, né? Porque não é por acaso que o acórdão se define como decisão colegiada, né? sim. Então, num tribunal, me parece, a decisão singular, monocrática, ela é excepcional, justificada aqui e ali em certas situações, né? Mas, de modo geral, é dos órgãos colegiados, é da turma, é da sessão, é da Câmara, é do pleno, é do órgão especial. É por isso que se chama tribunal, né? E é por isso que acórdão, né? A palavra acórdão já está dizendo, né? Tá sinalizando para o coletivo, né? Então, eu concordo. Quer dizer, a norma está aí, positivada, a filiação do Brasil
ou melhor dizendo, a recepção do direito processual brasileiro ao sistema de precedentes, para mim, isso é uma coisa que não inegável, né? E eu acho que, inclusive, não tem volta, eu acho que isso aí é uma coisa que está estabelecida, só que isso depende para efetividade prática e credibilidade no sistema que o operador do direito ele fica imbuído da sua importante e indispensável participação no sentido dessa pesquisa, desse entendimento, né? Lembrando até uma coisa assim que a gente pode ter em mente, no sistema do common law, que lá não existe súmula, né? Quem reconhece a existência do precedente é o juiz do caso subsequente, né? O juiz número 2 é que vai olhar assim o passado, falar não, isso daqui, essa decisão aqui, isso aqui é um precedente e ele aplica ao caso, né? A nossa dinâmica nesse ponto é um pouquinho diferente, né? Nós estabelecemos aqui atrás para aplicação lá no futuro. Mas os que estão no futuro, os operadores do direito que estão nesse ponto subsequente, precisam prestigiar as orientações jurisprudenciais que estão assentadas, senão elas vão perdendo prestígio. É esse que é o fato, né? Como que um advogado vai dizer para o cliente que o procura quais são as chances que ele tem se os padrões judiciários estabelecidos não são obedecidos, né? Isso é perigoso, né? Cria aquele sistema de estímulo, né? Favorece as aventuras, né? Aquela pessoa que não está muito convencida da sua pretensão, né? Mas arrisca por conta do ambiente jurisprudencial dispersivo. É isso que o código tenta resolver. Mas, como Vossa Excelência falou, depende da vontade, mesmo assim, no melhor sentido da palavra, do operador do direito. Isso com certeza. Né? É verdade. Professor, muito obrigado pelo seu pronunciamento. Eu vou já abrir a palestra da doutora Fernanda, fazendo a apresentação. O senhor vale a pena ficar, a doutora Fernanda tem muitas coisas para nos dizer também, com certeza. Então, a doutora Fernanda Antunes Marques Junqueira é juíza do Tribunal Regional da 14ª Região, é doutoranda em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, é mestre em Direito do Trabalho pela Universidade Federal de Minas Gerais, é visiting scholar na American University, Washington College of Law, e é professora da Escola Nacional de Magistratura do Trabalho. Tem um livro publicado de sua autoria, sobre dissidência motivada, e é coordenadora de uma obra coletiva chamada Precedentes no Processo do Trabalho. Então, eu passo a palavra à doutora Fernanda para que inicie a sua palestra. Boa noite a todos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, ainda que virtualmente. Estamos vivendo tempos, né? Estamos falando de precedentes, mas estamos vivendo uma época sem precedentes. E agradeço ao professor Sérgio Martins e ao desembargador Willy Santilli, a todo o pessoal da Escola Judicial, pelo convite, e espero humildemente poder contribuir, complementar a fala do professor Rodolfo Mancuso, que me antecedeu, uma brilhante exposição, mas espero contribuir para o aprimoramento da compreensão e apreensão do sistema de precedentes e sua aplicação ao processo do trabalho brasileiro. Eu vou compartilhar uma tela
Eu não sei se eu consigo compartilhar, professor Rodolfo, que o senhor está compartilhando. É a sua ainda. Então, eu não sei se eu consigo fazer esse compartilhamento simultâneo. Vou pedir ajuda aqui para o. Eu ponho parar compartilhamento? Acho que é isso. Exato, professor. Pronto, já coloquei. Então, agora eu vou fazer o compartilhamento. Obrigada, professor. Pronto. Espero que todos tenham a possibilidade de estar vendo essa tela juntamente comigo. Estou vendo. Eu vou iniciar esse diálogo trazendo uma impressão pessoal a respeito do tema. E eu faço com uma base analógica de uma obra de Ítalo Calvino, intitulada O Visconde Partido ao Meio. Eu até separei aqui para mostrar para vocês, é uma obra bem pequenininha, mas vale muito a pena a leitura. Não sei se está dando para ver, mas é 95 páginas e, assim, é super intrigante. Ela tem a versão, né, no italiano, essa versão já vertida para o português, e eu indico. E Visconde Medardo, que é o protagonista do enredo narrado por Ítalo Calvino, foi mal compreendido. A história conta que, após, né, a batalha contra os turcos na defesa dos poucos impérios cristãos que ainda restavam, Medardo, por sua inexperiência nas estratégias de guerra, foi violentamente atingido por uma bala de canhão. E em razão desse episódio, teve seu corpo fatiado ao meio. Uma parte era boa e uma parte extremamente má. E ambas as partes, tanto a boa quanto a má, andavam errantes por um mundo de divisas em discursos polarizados. Algo similar, na minha visão pessoal, acontece ao tratarmos sobre o sistema de precedentes. Além de mal compreendido, é mal empregado. Dessa feita, eu tentarei, nesse momento, lançar algumas luzes com vistas a desanuviar esse nebuloso caminho, e é objeto de minha pesquisa de doutoramento. A começar por uma visão crítica de Bart Simpson. Simpsons tem uma resistência quando se trata da Suprema Corte norte-americana. E é um sentimento que nós brasileiros compartilhamos quando se trata do Supremo Tribunal Federal. Nunca estamos satisfeitos com as decisões emanadas por nossa corte, que seria, né, em tese, mas não é uma corte constitucional, porque nada semelhante acontece em Portugal ou em outras nações que mantêm uma corte de fato constitucional. Eu vou passar esse videozinho, é 1 minuto, só que ele não tem versão legendada e não tem em versão dublada. De todo modo, depois eu resumo, né, em português o que foi dito nesse diálogo travado entre Bart Simpson e o principal, que é o diretor da instituição de ensino dele. We're going to have to reorder every book. Seymour, I'll bet you a steak dinner those books are still here. All we have to do is search every locker. Oh, Bart, I'm not sure random locker searches are permitted by the Supreme Court. Supreme Court. What have they done for us lately? Let's move. O que acontece aqui? Alguns livros sumiram da instituição de ensino. E então o diretor, né, diz a Bart que há necessidade de promover uma nova aquisição. E Bart, né, surpreso, falou assim, não há necessidade de promovermos uma nova aquisição. Basta que façamos uma revista em todos os armários dos estudantes.
Porque, ao que tudo indica, esses livros ainda permanecem na escola. E o diretor, né, adverte Bart, não podemos fazer isso. Esse processo de revista não é autorizado pela Suprema Corte norte-americana. E Bart fala, Suprema Corte. Quem é a Suprema Corte? O que ela tem feito em nosso benefício nesses últimos dias? Afora as críticas que nós temos em relação ao papel e à missão de outorga da unidade do direito constitucional conferida ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, quando se fala de sistema de precedentes, automaticamente somos dirigidos ao artigo 927 do CPC de 2015. O artigo 927 é concebido como cânon do sistema de precedentes, na medida em que cataloga em seus incisos as decisões com aptidão de universalização e de cumprimento obrigatório. Por ser analítico, uma discussão que se coloca bastante interessante e pujante diz respeito à natureza do artigo 927. Se apenas exemplificativo ou, do contrário, de ordem taxativa. Se formos pela mais básica regra da hermenêutica, por se tratar de uma norma que impõe uma restrição, na medida em que há uma vinculação das demais cortes judiciais e também dos juízes, seria um rol taxativo, porque não admite interpretação extensiva. Contudo, essa afirmação parece se ancorar em premissas equivocadas. A partir da eleição do legislador infraconstitucional de introduzir no ordenamento jurídico brasileiro o sistema de precedentes, a aproximá-lo das características da família jurídica de common law, o fez não de forma fatiada, como o Visconde de Medardo, mas o fez em sua inteireza, de modo a não esgotá-lo em um único preceito normativo. E essa leitura fica clara ao dirigirmos nossa atenção ao artigo 926, em que se estabelece o dever geral de uniformidade do direito nacional, seja sob a ótica constitucional, seja sob a ótica infraconstitucional. Sucede que, no âmbito da nossa realidade, ou seja, do processo do trabalho, o TST, no ano de 2016, com o propósito de orientar o trabalho de juízes na aplicação das normas do CPC de 2015, editou a Instrução Normativa número 39. E no artigo 15, diferentemente do que acontece no processo civil, faz uma definição do que é precedente, com o gravame de acrescer a palavra apenas. A parte final do inciso 1 diz expressamente: considera-se precedente apenas. Daí que podemos parar nesse momento e vamos fazer uma análise comparada do fenômeno para então alinhavarmos as conclusões com base na Instrução Normativa 39 de 2016, se pertinente com o sistema de precedentes ou se representa um anacronismo
da doutrina de stare decisis. Retenha-se, contudo, este ponto. O TST, por meio da Instrução Normativa 39, definiu de antemão o que é precedente e o fez de modo exaustivo a demonstrar uma má compreensão do sistema. E por quê? Vamos falar em números. De acordo com os dados estatísticos mais recentes, a Suprema Corte dos Estados Unidos recebe aí 8.000 casos anuais. Dessa média de 8.000 casos anuais, apenas 80 processos são conhecidos pelo Writ of Certiorari. Agora, em nossa realidade, segundo os dados compilados pelo relatório Justiça em Números, e esse aqui é o último de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, o TST ele recebe mais de 91.000 processos, isso no ano de 2019, sendo que ainda tem um acervo de 455.162 processos em tramitação. O STF recebe aí também mais de 93.000 processos, isso do ano também de 2019. E ainda tem a tramitar mais de 31.000 processos. Daí eu questiono, como pode um país que recebe, então, 80 processos pela sua Suprema Corte ser regido e orientado pela doutrina de stare decisis? Marinoni diz que os tribunais superiores formam precedentes e os tribunais intermediários formam jurisprudência. Fosse verdadeira essa premissa, é certo dizer, então, que em Estados Unidos não se tem consolidada a doutrina de stare decisis. Porque o universo de apenas 80 decisões teria aptidão de universalização, o que é, e os senhores vão de convir comigo, um contrassenso. Onde, então, é resolvida a maior parte dos conflitos norte-americanos? A maior parte dos processos é resolvida pelas cortes intermediárias estadunidenses. E essas enunciações decisórias ostentam força precedencial, com eficácia horizontal e com eficácia vertical. E falo tanto no espectro federal quanto no espectro estadual, em observância ao princípio federalista adotado pela Constituição norte-americana. Como se dá a estruturação do poder judiciário norte-americano? Nós temos aí, no plano federal, ao todo, 13 circuitos federais. Na base, que seriam as varas, temos as U.S. District Courts. Ao todo, ao longo do território norte-americano, temos 94 U.S. District Courts. Imediatamente superior, os circuitos federais. E no vértice dessa pirâmide, a Suprema Corte norte-americana, como se pode ver desse organograma que agora se segue. Aqui nós temos as U.S. District Courts, as Courts of Appeals, e todas elas dirigidas à U.S. Supreme Court. No plano estadual, pese embora a autonomia, inclusive na constituição do seu próprio sistema de justiça, segue-se a maioria dos entes federados a mesma simetria judiciária que se trava no plano federal,
de modo que, na base, temos as trial courts, seguidas pelas Courts of Appeals, que são as cortes intermediárias de apelação, e o Estado pode ou não ter uma Suprema Corte Estadual. Mas hoje temos Suprema Corte em todos os estados dos Estados Unidos. Daí, se somente 80 processos são conhecidos pela Suprema Corte, significa dizer, sem risco de ser pueril, que a coerência e a sanidade do sistema de stare decisis supõe e pressupõe a eficácia vinculante das decisões pronunciadas pelas cortes intermediárias. Daí que, com a devida vênia, discordo do Marinoni, porque os tribunais intermediários, nessa conformação, formam, sim, precedentes. Daí a advertência de Justice Overton, que foi um justice da Suprema Corte do Estado da Califórnia, no seguinte sentido: de acordo, com o nosso esquema estrutural de apelação, cada painel de 3 juízes, ou seja, como se dá a organização dos tribunais federais norte-americanos ou os tribunais estaduais. Os tribunais federais, eles são compostos por painéis. E esses painéis contam com a presença de, no mínimo, 3 juízes. No aspecto estadual, vai depender, a composição dependerá do tamanho do ente federado e do volume processual que aquele ente federado detém. De todo modo, não pode ser mais do que 3. Isso nós veremos mais à frente. Então, cada painel de 3 juízes de um tribunal de apelação não deve se considerar um tribunal independente, sem responsabilidade para com o tribunal distrital as a whole, ou seja, como um todo. Imaginar uma sugestão de que um painel de 3 juízes possa decidir de forma indiscriminada, sem levar em conta as próprias decisões e as decisões pretéritas desse mesmo tribunal, é totalmente inconsistente com a filosofia de um tribunal de apelação que possui a responsabilidade de definir a lei dentro do distrito. Também, se pegarmos em Smith-Lesser versus Fowler, a conclusão de que os precedentes, e aí esses precedentes são de alto respeito, ou seja, de cumprimento obrigatório, e esses precedentes emanam das decisões das cortes, aqui seriam as cortes estaduais, e elas devem ser consideradas. Em todos os casos de legislação local, há de se reconhecer um curso de decisão estabelecido e uniforme nos tribunais estaduais, nos respectivos estados, como a lei desta corte, a lei deste tribunal. Isso quer dizer que essas decisões são obrigatórias na corte e devem ser reconhecidas. Tão enraizada essa cultura de observância das decisões proferidas pelas cortes intermediárias que chega-se a fazer a comparação com as próprias decisões emanadas pela Suprema Corte, sejam elas estaduais ou pela Suprema Corte dos Estados Unidos. O que eu quero dizer é que a decisão pronunciada pelo painel vincula os painéis seguintes e as cortes distritais. Ou seja, decidido um caso por um painel, o painel subsequente
presentes as mesmas categorias fáticas ou similitudes fáticas, não pode se afastar do entendimento anteriormente firmado. Somente pode haver a superação, né, desse entendimento se houver um procedimento que se chama in-bank. Olha que interessante, por conta da pandemia, muito embora os Estados Unidos tenham muita resistência na utilização, né, de plataformas para a realização de sessões ou de audiências, em virtude da necessidade das medidas restritivas sanitárias, tiveram que buscar alternativas para não haver solução de continuidade da prestação jurisdicional. E o nono circuito foi um dos primeiros, o nono circuito onde que a Califórnia está, foi um dos primeiros a instalar procedimento, né, que as sessões virtuais, sejam elas plenárias ou não, foi o primeiro, então, circuito a utilizar a plataforma Zoom com muito êxito, que já era uma realidade no nosso ordenamento jurídico. Desde o início já se buscou alternativas para que não houvesse aí interrupção, né, do direito ao acesso à justiça. E o que seria, né, essas sessões plenárias do que se chama procedimento in-bank? Como eu disse, decidida determinada questão por um painel, o outro painel seguinte, quando a mesma questão fática for, né, questionada, há de se preservar o entendimento anteriormente fixado, a não ser que esse entendimento tenha sido superado pela Suprema Corte, ou então em um procedimento que se chama procedimento in-bank. E o que é esse procedimento in-bank? Consiste na reunião de todos os juízes ativos do circuito e a oportunidade em que eles decidirão um caso concreto. A depender das circunstâncias fáticas, se similares, poderão aplicar o precedente estabelecido por quaisquer de seus painéis, ou então decidir pela superação, mas assim deve ser feito motivadamente. Porque a regra é de que nenhum painel pode anular o precedente estabelecido por qualquer painel no mesmo circuito. Todos os painéis são aí vinculados pelas decisões que são emanadas por esse circuito. Forma-se o que a gente chama de Law of the Circuit, ou seja, que é a lei do circuito. E ela não pode ser contrariada a bel prazer do painel subsequente. No plano estadual, a semelhança do que já ocorre, né, no plano federal, também se tem a chamada lei do distrito. Ou seja, também há a reunião, eles também nas cortes intermediárias de apelação, a composição de painéis de no mínimo 3 juízes. Hoje a Flórida, né, na corte intermediária, conta com 12 juízes na corte intermediária. E a lei do distrito, ou seja, o painel que decide em um primeiro momento aquela determinada questão fática, conta com um regramento, e isso é uma prática que tem sido irradiada nos demais entes federados, com exceção aí, mas aí seria no aspecto federal do 7º circuito, que não tem um procedimento específico, é um procedimento informal, mas que conta aí com uma regra específica
nas Florida Rules of Appellate Procedure, que é a regra 9331. E o que é a lei do distrito? Tal qual a lei do circuito, é aquela decisão que é prolatada em um primeiro momento, que deve ser observada pelos painéis subsequentes, sempre quando presentes as mesmas questões fáticas. E assim não é, na medida em que essas decisões nós tenhamos de verificar que elas autorizam não só o controle, mas garantem, né, a uniformidade e continuidade. E ao mesmo tempo que esse procedimento em bank é um procedimento super simples que garante um resultado ótimo em tempo célere. De tudo, o que eu quero, né, que se retenha é que as decisões pronunciadas pelos órgãos fracionários das cortes de apelação norte-americanas, estaduais e federais, ostentam força precedencial, com a aptidão de vincular os painéis seguintes como corolário da integridade e coesão do sistema de stare decisis. Daí que vamos, então, para a nossa realidade. Piero Calamandrei, certa feita, isso na década de 20, em referência à Corte de Cassação, já fazia, né, menção ao dever de nomofilaquia dos tribunais, que teria aí, né, a necessidade de, e ele faz referência à Corte de Cassação apenas, de uniformidade dessa jurisprudência, pela própria Corte de Cassação, a fazer dela o que hoje a gente conhece como Corte de Precedentes. Aludido construto, como se percebe, reduz a função nomofilática, e eu falo da função nomofilática pela via precedencial, às Cortes Supremas. Então, na Itália, o papel seria desenvolvido pela Corte de Cassação, em Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal, e nos Estados Unidos, pela Suprema Corte Norte-Americana. Daí eu pergunto, é completa a afirmação de Calamandrei ou ainda necessita de complementaridade? Eu acredito que seja incompleta. E nós vimos, né, acabamos de verificar que diante do espectro organizacional dos Estados Unidos, em que a maior parte dos conflitos judiciais é decidida pelas cortes intermediárias, sendo pouca a revisão pela Suprema Corte norte-americana, a sanidade, né, do sistema de precedentes supõe e pressupõe a vinculação das decisões emanadas pelos órgãos fracionários. E é um tanto óbvio, né, essa alusão frente ao sistema judiciário norte-americano. Mas se nós trouxermos para a nossa realidade, nós temos também que verificar que há, pelo CPC de 2015, esse dever de nomofilaquia está estampado no artigo 926 do CPC. De modo que, se nós formos pegar, então, agora, nesse momento, e trazer para o nosso debate o artigo 927 do CPC, nós vamos responder a primeira questão. O rol é taxativo ou apenas exemplificativo? Na minha concepção, o rol é apenas exemplificativo. E aí vamos fazer agora esse mesmo questionamento com base na Instrução Normativa 39 de 2016, que nós vimos que lá
há não só a definição do que seja precedente, mas cataloga o que é precedente. Ainda coloca a expressão apenas. E a instrução normativa, eu sei que ela não é cogente porque não é lei, mas ela tem um caráter persuasivo por conta de sua edição por uma corte superior na organização judiciária especializada, que é a trabalhista, ela tem esse aspecto persuasivo. Mas a definição estampada no artigo 15 não condiz com o sistema de precedentes. E não é, em hipótese alguma, também exaustivo em sua catalogação das decisões com aptidão precedencial. Nisso, eu quero dizer que a turma julgadora, fazendo aí, né, a comparação com o sistema jurídico norte-americano, a turma julgadora, a partir do momento em que ela decide um caso concreto, a turma seguinte estaria vinculada e deveria aplicar a mesma ratio decidente sempre quando presentes similitudes fáticas. E se no aspecto horizontal há essa vinculação, quanto mais o aspecto vertical. Os juízes também de origem estão vinculados às decisões emanadas pelos órgãos fracionários dos tribunais regionais do trabalho ou do Tribunal de Justiça, se for no âmbito do direito comum. E vou trazer um exemplo clássico, e foi muito recente. Todo mundo viu, né, essa decisão, né, que foi emanada pela 4ª turma a respeito dos honorários advocatícios, né? Em caso de sucumbência recíproca, ainda que beneficiário da justiça gratuita, houve a condenação do autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais. E aí, assim que emanada essa decisão, nós temos um grupo de juízes que a primeira, né, manifestação foi no sentido de que não se tem autoridade vinculante por ser aí uma decisão emanada pela 4ª turma, ou seja, turmária. E por ser uma decisão turmária, não se poderia, então, outorgar a ela força precedencial com base no artigo 15 da Instrução Normativa 39 de 2016. Daí eu pergunto, se pegarmos essa decisão e trasladarmos para o sistema jurídico norte-americano, essa, né, enunciação decisória feita pela 4ª turma teria aptidão precedencial? Sim, teria aptidão precedencial de modo a vincular as demais turmas do TST, a não ser que fosse superada por uma sessão plenária, ou pela SDI, ou então pela sessão plenária do TST. Nesse caso, se formos pensar com a cabeça, né, fixada na doutrina de stare decisis, na autêntica doutrina de stare decisis, essa decisão teria aptidão vinculante, de modo que a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª turmas teriam de aplicar a mesma ratio decidendi aplicada nesse primeiro caso aqui, decidido pela 4ª turma, no sentido de que o autor deverá ser condenado em honorários sucumbenciais pós-reforma trabalhista, em processos ajuizados pós-reforma trabalhista, ainda que beneficiário da justiça gratuita. E aí,
seria o autêntico entendimento de uma doutrina de stare decisis segundo as balizas do sistema jurídico norte-americano. Por quê? Diminuir, e aí eu exorto a todos, o papel dos tribunais a formador de jurisprudência apenas, tem uma consequência nefasta de eliminação de todas as técnicas de controle argumentativo das decisões, a permitir que os tribunais não observem os seus próprios julgados. Eles não observam outras. Se a gente for pegar o Tribunal de Justiça, importa negar o caráter vinculante das decisões versadas sobre matéria local, ou seja, direito local estadual. E eles são a última trincheira do Poder Judiciário em matéria de direito local e estadual. É de todo evidente que não foi esse o espírito do legislador infraconstitucional ao reforçar o sistema de precedentes obrigatórios. Conquanto se tenha, né, o dever de uniformização do direito, permanecem os tribunais e seus respectivos órgãos fracionários vinculados a seus julgamentos passados. E falo isso em ordem a garantir a estabilidade das relações jurídicas, a legitimidade do poder judiciário e a integridade do sistema. Todavia, como só ocorrer na ordem jurídica brasileira, no mesmo tribunal acontece de serem proferidas decisões sobre determinada questão, mas em conflito com tantas outras sobre a mesma matéria. E com frequência, o que é pior, esse conflito é verificado no mesmo órgão fracionário, que por vezes decide de uma forma, por vezes decide de outra, sobre a mesma questão fática, sem proceder ou sem fazer uso das técnicas de distinção ou superação. O problema ainda fica mais grave porque nas hipóteses de conflitos de entendimentos dos órgãos fracionários, o que é muito comum. Até recentemente, nós contávamos com o incidente de uniformização de jurisprudência, que no CPC de 73 estava estampado, né, nos artigos 476 ao artigo 479, e que, por conta da lacunosidade do processo do trabalho, nós fazíamos aplicação, mas que foi colmatada posteriormente com a Lei 13.015 de 2014, que acresceu ao artigo 896 os parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º da CLT, e depois foi complementada pela resolução número 37 de 2015 do TST, até que o CPC de 2015 veio e extirpou o incidente, né, de uniformização de jurisprudência, mas a Instrução Normativa 40 de 2016 do TST manteve o incidente no processo do trabalho, mas com a Lei 13.467 de 2017, nós tivemos aí o fim do IUJ, infelizmente, mas ele também era muito pouco utilizado, o incidente de uniformização de jurisprudência. Então, isso significa que, diferentemente do procedimento in banc utilizado pelas cortes federais e estaduais norte-americanas, não temos, na atual conjuntura, um mecanismo análogo uniformemente aplicado pelos tribunais brasileiros. É matéria, inclusive, que se deixa ao oblívio dos regimentos internos, com a advertência de que o TST, por meio da resolução número 41 de 2018, em seu artigo 18,
insiste na obrigatoriedade de os tribunais regionais do trabalho uniformizarem a sua jurisprudência por força do artigo 926 do CPC, que nós sabemos que é aplicável ao processo de trabalho subsidiariamente, com vistas a manter sua jurisprudência íntegra, estável e coerente. Olha que interessante, porque não temos um mecanismo próprio, tal como ocorre com o procedimento in-bank, que seria aí para superar uma lei do circuito ou para superar a lei do distrito. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no seu regimento interno, no artigo 145, criou um mecanismo que se chama arguição de divergência. É um procedimento bem simples e que compete, a qualquer desembargador ou juiz convocado, ao proferir seu voto na turma, solicitar um pronunciamento prévio do tribunal, mas aqui é exclusivamente relacionado à matéria de direito, ou seja, não à matéria de fato, quando no julgamento recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma. Então, é um mecanismo que se volta aí para uma uniformização da jurisprudência no âmbito do TRT da 24ª Região. O Tribunal Regional também da 9ª Região, por meio da sua Resolução Administrativa 38/2018, dedicou um capítulo da resolução ao tratamento da necessidade de uniformização de sua jurisprudência, sempre que haja divergência na interpretação do direito entre julgados dos órgãos do tribunal em relação a determinada matéria, ou então, quando no julgamento recorrido a interpretação ela for, de certo modo, diversa da que lhe haja dado outra turma, e coloca as condições nas quais deve ser feito o requerimento, que é um prazo de 72 horas antes, e pode ser, inclusive, feito pelo Ministério Público. Então, são medidas, que foram adotadas pelos tribunais regionais do trabalho, justamente para se tentar concretizar o espírito axiológico do artigo 926 do CPC, mas ainda assim, são mecanismos esparsos, pouco utilizados e sem coerência e unidade entre os tribunais regionais do trabalho. São iniciativas louváveis, mas o que se tem, o que se quer buscar, se estamos aí a implementar um sistema de precedentes, um autêntico sistema de precedentes, não um sistema de precedentes à brasilienses ou à lá Brasil, nós temos que pensar que haveria necessidade de se criação de procedimentos simples, não necessariamente um incidente de uniformidade de jurisprudência, com a finalidade, de que os órgãos fracionários convirjam num mesmo sentido, no mesmo entendimento. Mas ainda que inexista esse mecanismo apropriado, sem medo de que poderíamos importar, sim, um procedimento in-bank, porque o direito comparado é uma fonte do direito, então nada impede, que se faça essa comunicação, e nós estamos vivendo, num mundo globalizado em que as barreiras, teoricamente não existem, e nós podemos, sim, beber de outras águas e trazer para a nossa experiência práticas exitosas, tais quais os procedimentos in-bank, mas ainda que não se tenha esse mecanismo específico, não retira a força vinculante das decisões pronunciadas pelos órgãos fracionários. Porque, como formadores de precedentes,
devem sim respeito às suas próprias decisões, a dirigir, né, tanto o trabalho do órgão fracionário seguinte, como também o trabalho dos juízes de origem, sempre que as mesmas circunstâncias fáticas se fizerem presentes. Gente, eu deixo aqui uma sugestão, porque é um estudo que tenho feito, que foi aí, né, objeto de minha imersão no início do ano na faculdade, na American University, no primeiro período, no primeiro semestre desse ano de 2020, e eu tive a oportunidade de trabalhar numa corte federal, como juiz federal. E esses procedimentos, eles são uma realidade, eles não discutem, né, a legitimidade, o acerto ou desacerto da decisão anterior, eles apenas aplicam a mesma ratio quando presentes as similitudes fáticas pelo órgão fracionário subsequente. De modo que, para terminar, deixo aqui apenas uma reflexão, porque eu trouxe uma sugestão. Podemos ter questionamentos se seria, né, uma prática viável ou não, porque somos, né, temos ainda enraizada a cultura, né, de estarmos integrados a uma família jurídica de civil law, que o professor Mancuso muito bem disse que hoje nós não temos sistemas puros, pelo contrário, nós temos sistemas aí que se dialogam constantemente. A sugestão de Paulo Leminski. Quem dera eu achasse um jeito de fazer tudo perfeito, feito a coisa fosse o projeto e tudo já nascesse satisfeito. Espero ter contribuído com o debate e trazido uma nova ótica a respeito da força precedencial dos acórdãos turmários a fazer, né, valer o sistema de precedentes em comparação com o sistema norte-americano. Muito obrigada, desembargador Willy, muito obrigada, professor Mancuso, por estar aqui comigo até o momento. Muito obrigada a todos que assistiram, a todos os colaboradores da Escola Judicial. É um prazer estar aqui. Vou só interromper o compartilhamento. E estou aberta ali a questionamentos que, porventura, hajam. Se nós tivermos aí um tempinho aí. Eu não vi aqui na minha lista na lista aqui do YouTube perguntas propriamente, apenas cumprimentos e coisas assim. Eu só teria um comentário, né, que preciso pensar nessas coisas que a doutora menciona. Eu não sei o que dizer. Eu sou juiz da primeira turma do Tribunal da Segunda Região. Realmente acontece esse problema da gente decidir diferentemente, não pessoalmente, mas porque a composição da turma varia. São 5 membros, tiram férias, etc. Existe uma variação. Agora, nós estamos procurando fazer uma pré-discussão e nós tendemos depois de debatido, a tomar uma posição unívoca. Mesmo em países que não têm nenhuma tradição relacionada a common law, eles tendem a fazer isso também. Na verdade, alguns pensam, o juiz Posner, Richard A. Posner, que é muito famoso, muito o Posner, ele fala uma coisa interessante, ele fala que na Inglaterra não tem mais common law. Na Inglaterra, o Estatuto Law domina largamente, porque o trabalho é assim, tem estatuto para um monte de coisa, e quando eles estiveram sob a orientação da Europa, também tinha
uma carta de direitos que eles tinham que respeitar, né? Sendo que a Inglaterra nunca teve uma declaração de direitos, que é um problema, porque todo o direito do trabalho que existia na Inglaterra dependia da ação sindical e dependia da política. Não havia garantia constitucional nenhuma, nem garantia legal para as coisas. Quando os governos conservadores resolveram destruir o sistema, destruíram rapidamente, porque não tinha resistência nenhuma. É isso que o Lord Wedderburn, que é um grande autor de direitos do trabalho britânico, fala. Agora, então, cada um tem os seus tipos de problema. Eu reconheço que existe, nós temos esse problema da unificação, mas eu acho que o problema está, na forma como nós decidimos, que é uma forma que vai direto para lá e não dá tanto valor à fundamentação e ao debate antes de chegar a uma conclusão. Se a gente não valorizar isso, não adianta a gente ter um procedimento, porque esse procedimento vai dar uma trombada atrás da outra, porque os superiores vão decidir diferente. Eu já tentei seguir jurisprudência. Nós também deve ter tentado, aí muda. O Supremo desautoriza o TST desautoriza não sei quem, entre eles variam de posição durante o tempo muito rapidamente, não se sentem vinculados nos tribunais superiores. Então, eu acho que existe uma série de problemas que precisam ser avançar, né? Além de que, naturalmente, o Brasil é um país que aspira a direitos, quer ter direitos, tem uma promessa gigantesca na Constituição, que é negada na vida real, sucessivamente, e parece que até está piorando nesse ponto. Então, é isso que eu teria a dizer. Mas, sobretudo, eu queria agradecer a presença dos senhores aqui, da senhora e do senhor, nos informando sobre essas questões de uma forma tão detalhada, tão precisa e desafiadora. Eu acho que a nossa escola realmente atingiu o objetivo de, vamos dizer assim, alimentar esse debate, fazer que nós nos sintamos menos cômodos nas nossas posições tradicionais, né? Então, esse papel, por assim dizer, socrático que os críticos, tanto o doutor Mancuso como a doutora Fernanda, nos propiciaram hoje. Eu estou bem incomodado de ficar pensando na minha vida aqui. Então, eu agradeço muito.